E aí pessoal, tudo bem? Bom, antes de começar esse vídeo, quero apresentar meu novo livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Esse livro traz um pouco da minha experiência nos últimos 10, 11 anos no SUS. Comecei a trabalhar no SUS em 2010 e a maior parte dos textos foram escritos até 2020. A maior parte deles é em narrativa, um formato de narrativa, e traça um pouco aí da minha experiência enquanto psicólogo, tanto em saúde mental no SUS, no CAPS, quanto em ambiente hospitalar de UTI. Creio que vocês possam talvez tirar muito bom proveito dos textos que estão aqui, porque eles são todos reflexivos, apesar de a maior parte deles serem narrativas de eventos extremos que eu vivenciei, de vivências extremas, impactantes, esse ambiente de SUS, que tem muita coisa extrema que acontece, e muito dos desafios, inclusive desafios de atendimento, desafios de ter contato com a população, que é a população muitas vezes muito sofrida, muito pouco favorecida. Eu creio que talvez vocês consigam, boa parte de vocês, ter uma leitura prazerosa, fluida e poder aprender muita coisa por meio dos debates que eu tento promover aqui, que inclusive eu trago uma série de conceitos, uma série de instrumentos e perspectivas a partir do que eu vivenciei e venho vivenciando nesses últimos 10, 11 anos. Inclusive ele também é escrito com uma perspectiva também forte, acadêmica, no sentido de tentar dar embasamento de evidências, embasamento acadêmico, científico para as alegações que eu faço nesse livro, nesse material. Estou disponibilizando para vocês os links na descrição, no comentário fixado para a aquisição de um exemplar. Hoje eu quero falar com vocês novamente sobre o que as pessoas dizem umas para as outras, tentando orientar, recomendar alguma coisa para outra pessoa, no sentido de tentar ajudar, e que algumas coisas que as pessoas falam, coisas do senso comum, eu basicamente gosto muito de fazer essa crítica do senso comum, essa análise crítica do senso comum. A fala que eu quero falar hoje é uma que ocorre com certa frequência. As pessoas costumam falar assim umas para as outras. Você tem que ligar menos porque as pessoas falam, você não pode ficar pensando no que os outros falam, você não pode ligar porque os outros dizem de você, porque senão tua vida vai se atrapalhar, você vai, enfim, não vai conseguir o que quer na tua vida, porque você fica pensando só no que os outros dizem. O problema é que é só uma fala solta, geralmente. Essa fala, ela precisa, se a pessoa vai seguir essa regra, ela seguindo essa regra, isso precisa ser devidamente gratificado. E como ela vai fazer para seguir essa regra? Também tem isso. Se não existe o passo a passo, fica difícil. Simplesmente você vai ligar e desligar um botãozinho na tua cabeça que você começa a obedecer, a ligar ou não ligar para o que os outros falam. Aí você vai lá, desliga uma chavinha, não, agora eu vou parar de me preocupar. É assim que funciona? É tão fácil assim? Não é. Então não basta simplesmente ter uma regra, uma injunção, uma ordem, um mando, alguém falando para você fazer determinada coisa e você não sabe como vai fazer. Como é que você vai fazer para não pensar no que as pessoas estão falando de você ou estariam falando de você? Esse que é o ponto, é isso que talvez tivesse que ser mais enfatizado, o passo a passo disso. E aí a pessoa não tem esse passo a passo, ela não vai saber como fazer, ela vai continuar sofrendo e o tempo todo preocupada com o que os outros estão dizendo ou diriam sobre ela. E na questão do que fazer então para se preocupar menos com o que as pessoas dizem sobre nós, eu acho que esse que é o ponto que a gente talvez tenha que tentar trabalhar um pouco aqui. Mas antes de eu dar sequência a esse vídeo, eu gostaria que você me ajudasse dando seu like, dislike, comentando, compartilhando, me ajudando a alimentar, se inscrever no canal, me ajudando a alimentar o algoritmo do YouTube para me ajudar a crescer um pouco esse canal, se você gosta desse trabalho. Então vamos lá. O que fazer então para não pensar tanto no que as outras pessoas estariam falando da gente ou pensando da gente e tudo? É uma outra fala que consegue complementar um pouco melhor isso e consegue dar algumas pistas talvez de como a pessoa se comportar para conseguir chegar um pouco mais próxima de não se preocupar tanto com os outros, com o que os outros falam. É a outra regra, outra fala, que é qual? Estão pagando suas contas? Essas pessoas pagam suas contas? Essa pessoa não paga suas contas. Então você não deve satisfações a elas. Sabe? Não, pá. Então, são pessoas que não são importantes na tua vida, são pessoas às quais você não deve nada mesmo, você não deve nada a essas pessoas. Essa é uma fala que complementa um pouco mais, mas teria que ter mais regras do senso comum, mais
memes assim, ou frases que borbulham e se repetem no senso comum para poder ajudar melhor essas pessoas. E eu sinto que não tem, que faltam frases para poder complementar o passo a passo disso. Porque assim, as pessoas não pagam suas contas, ok, isso já talvez ajude um pouco. Mas tem talvez outros passos. Vamos lá. Você talvez esteja se preocupando muito com o que essas pessoas estão falando, porque talvez você esteja com a vida muito limitada a essas pessoas com as quais você está se preocupando. Se essas pessoas de fato fazem parte da tua vida de uma maneira muito presente, se elas estão quase que onipresentes na tua vida, ou se elas são muito presentes, você vai realmente se preocupar com o que elas estão falando de você, o que elas estão pensando, porque elas são importantes para a tua sobrevivência. Elas pagam as tuas contas, de certo modo, direto ou indiretamente. Elas, de alguma forma, ajudam você a se manter nesse mundo. Você depende dessas pessoas, mas não sabe, talvez, o quanto você seja dependente dessas pessoas. Então aí nesse sentido talvez faça sentido mesmo você se preocupar com o que elas estão dizendo ou pensando de você, porque se elas são no mesmo ambiente, por exemplo, onde você trabalha, elas têm uma influência muito grande sobre o seu chefe e elas não estão bem, numa relação muito boa com você, se elas estão fazendo maledicências com você, talvez seja muito importante que isso de alguma forma não chegue no seu chefe e se elas têm uma relação muito íntima com o chefe, isso vai chegar muito possivelmente. Então você tem que se preocupar. Então tem casos que você tem que se preocupar com o que as pessoas estão falando, caso o seu chefe seja muito influenciável por essas pessoas, obviamente. Então existe uma série de fatores talvez envolvidos que podem de alguma forma fundamentar melhor ou não esta preocupação. E aí quando uma pessoa vai fazer uma psicoterapia, por exemplo, ou quando ela tem alguém que possa escutá-la com propriedade, aí isso caminha de uma maneira mais efetiva e ela consegue entender com quem talvez faça sentido se preocupar e com quem talvez não faça sentido nenhum ter qualquer tipo de preocupação, porque ela vai aos poucos falando e tentando observar o que está acontecendo na vida dela, no ambiente de trabalho, por exemplo, segundo o exemplo que eu dei, e ela vai sentindo, aquela pessoa ela não é tão influente assim, e ela faz alianças com outras com as quais ela está mais afinada, mais propensa a ter uma afinidade, e essas alianças que ela vai fazendo com outras pessoas também vai fazendo com que ela de alguma forma se fortaleça contra possíveis maledicências vindo de outras pessoas, porque você pode ser vítima de maledicências de um grupo, mas pode ser vítima de benevolências e de falas elogiosas, de reconhecimento de um outro grupo no próprio ambiente de trabalho. Ficar isolado é realmente o menos indicado, porque a pessoa isolada, completamente sem vínculo, isolada no sentido de que ela teve vínculos muito hostis com todos os grupos e está isolada porque ela não tem afinidade com ninguém e todos de alguma forma têm uma certa propensão a fazer maledicências com ela, isso aí pode ser muito ruim. E há pessoas que vão se isolar no sentido de tentar ficar mais invisíveis, elas de fato não conseguiram formar suas alianças, mas tentam ficar o máximo possível invisíveis e que não se tornem assim alvo de maledicências de qualquer grupo. Claro, as pessoas aí que se tornam muito invisíveis são pessoas que acabam não se envolvendo com uma série de questões também e acabam não tendo também uma série de estresses que talvez muitos deles sejam mesmo desnecessários, que não fariam o menor sentido se envolver com algumas questões que no final das contas para algumas pessoas somente produziriam estresse. Então, que eu queria trazer um pouco isso para ajudar vocês a pensarem um pouco sobre essa questão e superarem aí o senso comum. Obrigado pela audiência e até a próxima.